Amados irmãos em Cristo, graça e paz. Antes de mais nada, quero expressar aqui o meu desejo sincero de que Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Que a sua maravilhosa graça seja dispensada sobre todos vocês em todo o tempo. Queridos, como é de conhecimento de todos, nossos ajuntamentos solenes estão temporariamente suspensos como forma de prevenção contra o Covid-19, o coronavírus. Contudo, os nossos cultos individuais e familiares devem permanecer. Eles devem continuar, independente de onde estejamos e com quem estejamos. Uma vez que o nosso Deus trata conosco de forma individual, mas também estende sobre nossa família a sua maravilhosa, eterna e soberana aliança. Uma aliança que requer de nós devoção completa a esse Senhor e Deus de nossas vidas. Uma aliança que requer de nós atividades e ações culticas, adorando, engrandecendo e glorificando ao nosso Senhor. E muitas vezes nós, levados por circunstâncias outras, somos levados à compreensão de que Deus tem um local preferencial para ser cultuado. E assim acreditamos que o edifício que nós chamamos de igreja é o único lugar onde Deus deve ser cultuado. O que não é verdade. Basta olharmos para o diálogo travado entre Jesus e a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João para que isso fique claro para nós. Aquela mulher estava um tanto confusa com relação ao culto que deveria prestar a Deus. E ela então passou a confundir o local do culto com o próprio culto, considerando que o local era tão importante quanto o culto em si ou a vida do adorador. E então ela faz uma pergunta muito séria a Jesus Cristo e tem uma resposta tão séria quanto a sua pergunta. Veja comigo, por favor, o Evangelho de João, capítulo 4, versos 20 a 24, um pequeno trecho desse diálogo travado entre Jesus e a mulher samaritana. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do texto sagrado. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Percebam, queridos irmãos, que essa mulher está confusa. Ela não sabe diferenciar entre o local de culto e o próprio culto. Ela não sabe diferenciar entre aquilo que deve ser prestado a Deus e aquele que presta. A grande questão é que nós muitas vezes trazemos essa confusão conosco. A nossa preocupação está mais com o local do que com o próprio culto. E dessa forma, nós prestamos um culto de qualquer maneira ao nosso Senhor e Deus. Devemos ter cuidado com isso. Devemos analisar muito bem aquilo que estamos oferecendo ao nosso Senhor. Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos, fomos criados para a sua glória.
E quando falamos, queridos irmãos, que o local de culto não é tão importante quanto o culto em si, não estamos querendo dizer que, de alguma forma, o nosso ajuntamento solene é insignificante ou mesmo desnecessário. Haja vista que o próprio escritor ou autor da epístola aos Hebreus traz uma séria advertência a esse respeito, quando diz no capítulo 10, verso 25 de sua epístola a seguinte afirmação: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A grande questão aqui é que o autor aos Hebreus está dizendo que o povo não deve deixar de se reunir para adorar, para glorificar, para exaltar ao Senhor, para prestar culto àquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que os havia libertado da escravidão do pecado, daquele que havia enviado o seu único e maravilhoso Filho como sacerdote e sacrifício, uma vez que o Senhor Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício diante do Pai. Ou seja, em outras palavras, a nossa reunião solene, o nosso ajuntamento solene é essencial. Mas na impossibilidade de o fazermos, como é o caso agora, isso não anula nossa responsabilidade como adoradores. Diante do exposto e cientes de que nossa adoração a Deus, ela tem as mais diversas formas, ela toma os mais diversos caminhos, dentre eles os cânticos, as orações, as confissões de pecados, a exposição da Sagrada Escritura e também as nossas contribuições para sustento e manutenção da casa de Deus. Nós precisamos, tendo isso em mente, nos dispormos para o nosso Senhor. Dispormos o nosso coração para cultuarmos a Ele. E isso das mais diversas maneiras, como acabamos de explicar. Assim, queridos irmãos, eu venho conclamar a todos os membros e congregados da Igreja Presbiteriana do Barreirinha a que mantenham-se fiéis em suas contribuições através dos dízimos e ofertas, uma vez que estes elementos ou estes valores são investidos no reino de Deus, são investidos na manutenção da obra do Senhor. Contudo, eu preciso fazer um alerta aqui. Não faça sua contribuição por constrangimento ou por necessidade, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 9. Ele ali alerta os crentes de Corinto a que entreguem as suas ofertas, as suas contribuições de forma generosa, de forma voluntária, amável e grata. Aqueles irmãos são exortados a entregarem as suas ofertas com um coração realmente cheio de amor. E é assim que devemos fazer. Pois, conforme o mesmo texto, ou seja, 2 Coríntios, capítulo 9, versos 8 a 10, o apóstolo Paulo faz a seguinte exortação ou esclarecimento àqueles irmãos. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres,
a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo está dizendo aqui que aqueles irmãos, ao contribuírem com o reino de Deus, com o sustento daqueles que necessitam, esses irmãos terão como recompensa a graça de Deus sobre suas vidas. Eu preciso afirmar aqui e deixar claro para os irmãos que, sinceramente, eu não me sinto à vontade de tratar sobre questões financeiras com o povo de Deus ou na igreja de Deus. Isto porque, infelizmente, na mentalidade de alguns, quando o pastor fala sobre a questão financeira, ele está advogando em causa própria. Ele está pensando apenas nas suas côngruas. Ele está pensando apenas na manutenção da sua família. O que não é necessariamente verdade. Porque o nosso conselho, e aí eu como presidente do conselho estou incluso nisso, nós todos estamos preocupados com a situação da nossa igreja. Temos compromissos assumidos, temos responsabilidades a cumprir. E não poderemos fazê-lo, queridos irmãos, sem a sua contribuição. Sem a sua generosa contribuição, sem o seu ato de amor, ato de fé, ato de gratidão ao Senhor. Trazendo parte daquilo que Deus tem te dado para a manutenção da casa do nosso Deus. Estamos passando por um momento muito difícil. E algumas pessoas, infelizmente, pensam que porque a igreja está fechada ou o local onde nos reunimos para cultuar ao Senhor está fechado, elas então não precisam dizimar, não precisam ofertar, não precisam contribuir. É um lerdo engano, queridos. Precisamos sim contribuir, precisamos manter as nossas contribuições por meio dos dízimos e ofertas, para que a igreja, para que o conselho possa cumprir com as responsabilidades assumidas, para que o conselho possa saldar as dívidas que tem. Há muita coisa para fazermos. Nesses últimos dias, vários irmãos com o coração aberto, com o coração cheio de alegria, estiveram na igreja, arrumando a igreja, pintando os bancos, arrumando o púlpito, fazendo outras coisas. E tudo isso demanda recursos financeiros. Há muita coisa ainda a ser feita, sabemos disso. Há muita coisa que os irmãos gostariam que fosse feita na igreja e nós sabemos disso. Mas o conselho, diante das possibilidades que tem certamente feito o melhor. E nós queremos contar com a sua ajuda. Queremos contar com o seu ato de amor ao Senhor. Porque as nossas contribuições são também um ato de culto. As nossas contribuições financeiras são também uma forma de expressar a nossa fé, gratidão e dependência do nosso Senhor. Pois é Ele quem nos dá tudo o que temos. É Ele quem provê o que nós necessitamos. Os recursos que nós temos a nosso favor vêm dEle. Somos apenas mordomos de seus bens. Não somos donos, não somos senhores, somos mordomos. Estamos aqui para servir ao Senhor com a nossa vida e com aquilo que Ele põe nas nossas mãos. Isto porque, conforme afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, verso 36, dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Se você, querido irmão, querida irmã, quer abrir o seu coração de forma generosa, cultuar ao Senhor por meio dos seus dízimos e das suas ofertas, no final desse vídeo você vai ter o número da conta do tesoureiro da nossa igreja.
E você pode fazer o depósito tanto na boca do caixa, no caixa eletrônico, como também por meio eletrônico, fazendo a transferência através do celular. Faça sua contribuição, não por constrangimento ou por necessidade, mas por amor, gratidão e dependência de Deus. Talvez você me questione, como alguém já me questionou, sobre a razão por que os depósitos estão sendo feitos na conta do tesoureiro e não numa conta da própria igreja. Essa é uma das coisas que nós precisamos organizar, precisamos rever, porque a igreja precisa tratar de alguns assuntos burocráticos, documentais, para que possa ter uma conta própria. E em breve tempo esperamos no Senhor poder resolver tudo isso e logo, logo termos uma conta em nome da própria igreja, onde os irmãos poderão contribuir financeiramente para o sustento da obra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te ilumine, te guie no caminho que você deve seguir. E que Ele te proteja de todo mal. Que Ele em todo tempo derrame sobre você e sobre a sua família as suas bênçãos e a sua maravilhosa graça. Um grande abraço e que Deus te abençoe.